Muito boa noite. Saudando o nosso estimado convidado, Dr. Vasco Prazeres, a quem desde já, em nome do Rotary Clube da Póvoa de Lanhoso, agradeço ter aceitado o convite para aqui estar hoje. Em nome também do Rotary Clube da Póvoa de Lanhoso, dou as boas-vindas a todos os que, ainda que de forma virtual, acompanham este momento. Também em nome do Rotary Clube da Póvoa de Lanhoso, cumprimento todas as pessoas rotárias e não rotárias, fazendo votos que estejam todos bem de saúde. No mês em que se assinala os serviços profissionais e tendo-se assinalado no mês de dezembro o tema da prevenção e tratamento de doenças, o Rotary Clube da Póvoa de Lanhoso tem a honra de juntar os dois temas e promover para todos os rotárias e também para quem não o é, o webinar sobre os desafios enfrentados pelos profissionais de saúde face à banalização dos discursos científicos provocada pela desinformação digital. Vivemos numa época em que o digital, principalmente as redes sociais, se tornaram num palco onde qualquer pessoa pode facilmente divulgar informação falsa, sem qualquer tipo de fundamentação científica, provocando medos e percepções erradas. Este fenómeno tornou-se particularmente preocupante face ao desenvolvimento da pandemia Covid-19, onde a internet se tornou um canal de divulgação de informações erradas, colocando em risco a saúde pública. Assim, de que forma os profissionais de saúde procuram lidar com este choque de conhecimento, como combater a desinformação e reforçar a confiança na ciência, quais as principais consequências da disseminação de opiniões negacionistas, principalmente junto à população menos informada, serão algumas das questões que serão debatidas ao longo deste webinar e que conta com a participação do Dr. Vasco Prazeres. O Dr. Vasco Prazeres é assistente graduado sénior de Medicina Geral e Familiar e sexologista pela Ordem dos Médicos e pela Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica, é perito designado junto do Instituto Europeu para a Igualdade de Género em Homens e Masculinidades, e o Dr. Vasco Prazeres possui também uma vasta experiência em coordenação de grupos e comissões de ações de saúde, sendo atualmente o coordenador do Núcleo sobre Género e Equidade em Saúde da Direção-Geral de Saúde e coordenador da Iniciativa Mobilizadora da Paternidade Envolvida e cuidadora da Direção-Geral de Saúde. Muito mais havia aqui a elencar sobre o currículo vastíssimo que tem o Dr. Vasco Prazeres, mas por questões óbvias tivemos que sintetizar. Deixo dentro de momentos a palavra ao Dr. Vasco Prazeres, sem antes queria pedir que fizessem o favor de ir colocando questões no chat, que no final poderemos debater, ou então o Dr. Vasco responder. Então reitero então, Dr. Vasco Prazeres, os agradecimentos em nome do Rotary Clube da Póvoa de Lanhoso pela sua participação e passo-lhe a palavra. Uma boa noite, até já. Então, boa noite a todas as pessoas que participam neste webinar. Claro que, em primeiro lugar, agradeço ao Rotary Clube da Póvoa de Lanhoso o convite, faço na pessoa da doutora Carla Melo, que há muitos anos eu diria que me dá a honra de me convidar para participar num conjunto vasto de iniciativas que ela toma, e é de conhecimento de todos o empreendedorismo da doutora Carla neste tipo de coisas. Agradeço de facto o convite que me é feito e saúdo a escolha também do tema geral deste mês e gostaria de corresponder ao convite que me é feito apresentando de uma forma mais específica aquilo que tem a ver, de facto, com os desafios que estão hoje lançados aos profissionais de saúde e que a doutora Carla sintetizou muito bem. Eu atravesso neste momento uma fase especial da minha carreira, porque uma grande parte daquilo que a doutora Carla referiu como sendo a minha atividade está a deixar de ser, que eu, como costumo dizer, estou em transição para uma outra carreira contributiva, visto que já pedi a minha apresentação, embora ainda não tenha chegado. De qualquer forma, com todo o gosto, estou aqui e de facto lanço aqui um conjunto de ideias que gostaria que depois pudessem ser conversadas e pudessem ser debatidas convosco. Em primeiro lugar, eu justificaria o porquê
deste título, e eu diria também, de alguma forma, do tema que me traz aqui a conversar convosco. É, é este tipo de dificuldades que foram já enunciadas pela doutora Carla, portanto, as dificuldades com a literacia em saúde, com aquilo que cada vez cresce mais na nossa sociedade, que é o achismo, eu falo em achismo, que é toda a gente a opinar e dizer eu acho que isso tornar-se quase uma realidade, e depois aquilo que são, de facto, as pós-verdades que vão sendo criadas, como se costuma dizer, uma mentira repetida muitas vezes acaba por se tornar uma verdade, e isso são, de facto, desafios que se colocam aos profissionais de saúde, mas não só, colocam-se fundamentalmente à sociedade em geral. Portanto, esta questão também não é nova, mas tem-se agravado nos últimos tempos pelas razões que todos nós conhecemos. A primeira coisa que queria fazer é deixar aqui meia dúzia de pontos prévios, funcionando um pouco como o ponto de partida para aquilo que eu direi a seguir, para se perceberem de onde é que eu parto para tecer as considerações que vou tecer daqui a bocadinho. Em primeiro lugar, apesar daquilo que eu disse, estar em transição para a reforma, eu não me considero propriamente um daqueles velhos, quer dizer, velho sou, mas não um daqueles velhos que afirmam por sistema antigamente é que era bom. E que passam a vida a dizer isso. Não é essa a minha postura, e mais à frente explico porque é que eu não digo que antigamente é que tudo era bom. Do outro lado, ao longo da minha vida profissional, não só profissional, eu tenho tentado defender a liberdade de opção naquilo que são os estilos de vida das pessoas, os estilos de vida e as práticas individuais. Mesmo muitas vezes levando, ao longo destes anos todos, levando muita pancada, passa a expressão, por parte dos meus pares e de alguns grupos profissionais da saúde, considerando que as minhas posições não são muito ortodoxas em relação àquilo que é esperado de um profissional de saúde, nomeadamente a trabalhar na Direção-Geral da Saúde durante décadas. Mas, de facto, eu tenho procurado levar à letra aquilo que é o espírito do conceito de saúde para a Organização Mundial da Saúde, que é, para além de ser a ausência de doença, é ser o bem-estar físico, mental e social. Só que muitas vezes na saúde nós temos esquecido do bem-estar mental e social e privilegiamos quase, eu diria, cegamente o bem-estar físico. Eu não tenho trabalhado assim e, portanto, eu estou plenamente à vontade depois para dizer aquilo que vou dizer a seguir. Nomeadamente pelo facto de eu advogar e ser considerar com muito respeito aquilo que é a pluralidade dos discursos sobre saúde, não só dentro da saúde, mas também pessoas fora da saúde. Perturba-me, sim, a persistência ainda em muitos profissionais de saúde, e quando digo profissionais de saúde digo médicos, mas não só, daquilo que, do meu ponto de vista, já não corresponde à realidade, que é nós, médicos e outros profissionais, continuarmos investidos de um poder sobre a população que cada vez é mais apenas um poderzinho simbólico, muitas vezes um poder fato que não corresponde a nada, sobre as outras pessoas em matéria da saúde e da doença. Só que isto, por vezes, também é alimentado pela própria população, por alguns setores da população, que reforçam esse poder dos profissionais da área da saúde, ao estilo, o doutor é que manda, eu faço aquilo que dizer, eu ponho das suas mãos, aquilo que dizer é lei e eu cumpro. De facto, nos dias que correm, nós temos que perceber que esta ideia do promover a saúde foi sofrendo, e ainda bem que sofreu, uma evolução acentuada naquilo que são não só os conceitos, mas aquilo que são as práticas. Se nós, para perceber onde estamos hoje, precisamos de recuar bastante. Quando eu digo recuar bastante, é quase recuar
do século, por exemplo. Portanto, nos anos 30 e nos anos 40 do século XX, a intervenção da saúde, em termos de prevenção da saúde e de emissão de mensagens de saúde, era extraordinariamente rudimentar e, ao mesmo tempo, dogmática. As coisas funcionavam por cartilhas e a cartilha era um conjunto de mandamentos que eram para ser levados à letra e cumpridos na íntegra. Eu vou dar-vos um exemplo, passa a redundância, através deste documento que se chama Cartilha de Sanidade para a Conduta do Povo Português. Isto é da década de 30, princípio da década de 40, e eu passo a ler aquilo que parece extraordinariamente impressivo da época que vivíamos, do estado de evolução da população portuguesa, da literacia da população portuguesa. Então dizia assim: o uso desta cartilha. Os preceitos desta cartilha leem-se repetidas vezes até se decorarem. Aos que não sabem ler, devem os que sabem ensinar estas regras para que todos as pratiquem a bem da saúde pública. A saúde particular de cada um depende da boa saúde pública. Por interesse próprio, todos devem concorrer para a divulgação do contido nestas laudas. Pratica ato meritório o que nas horas vagas convocar os que não sabem ler e lhes faça a leitura e explicação do que se recomenda, exortando-os a praticá-lo. Se todos executarem estas regras, a saúde pública melhorará e com isso se aumenta a riqueza e o bem-estar comum. Com fundada razão se diz que a sanidade representa o maior valor e ventura do povo. Em termos práticos, e por isso é que eu falava dos rudimentos daquilo que se preconizava, mas estava de acordo com aquilo que eram as necessidades de saúde também vividas, as necessidades de saúde prementes vividas pela população, escrevia-se nesta mesma cartilha o seguinte: a lavagem das mãos antes de comer, da cara e pés ao recolher a casa no fim do dia de trabalho no campo, recomenda-se como prática muito vantajosa. O limpo, que nunca vai para a mesa nem para a cama sem lavar-se, padece menos de febres e contágios que o descuidado, sujo, nunca disposto a temer o esterco nas mãos, pés e cara. E depois acrescentava-se: o vício generalizado da gente rural abandonar a descoberto as fezes de que se exonera, deixando-as expostas a moscas, moscardos e outros insetos em convívio com as pessoas, apresenta-se dos mais perigosos, o qual muito convém emendar. Já Moisés, há milhares de anos, na fuga do Egito para a terra da promissão, recomendava ao povo que levasse um pau no cinto quando se abaixasse a fazer as necessidades para com ele escavar a terra e cobrir a imundície. O mesmo se recomenda ao povo português, ainda desleixado na prática de esconder os seus dejetos. Estávamos, de facto, na década de 30, com necessidades educativas da população por demais evidentes, com grande dificuldade de acesso à informação em saúde. Mas essa informação aparecia e as recomendações apareciam. Por exemplo, neste outro documento que se chama Doenças Venéreas, Conselhos aos Marinheiros. E fazia parte dos conselhos aos marinheiros, a propósito da desinfecção, tentando evitar o contágio das doenças de transmissão sexual, escrevia-se: como as pomadas têm um fraco poder desinfetante, devem ser conservadas durante 4 a 5 horas. Tem o inconveniente de sujar a roupa, mas isso facilmente se remedia embrulhando o pênis em qualquer papel fino, como o papel usado nas retretes, por exemplo. Uma vez enxuto, depois da lavagem com água e sabão, qualquer destes desinfetantes deve ser aplicado durante 2 minutos. Uma tigela ou copo onde se mergulha o pênis durante este tempo serve para o efeito. A seguir, veste-te e deixa enxugar por si.
Eu não sei se isto fará sorrir alguns, se chocará outras pessoas, mas de facto era este o contexto em que se vivia. Só que as verdades científicas reconhecidas na altura, uma grande parte delas, eu diria, a esmagadora maioria delas, são hoje encaradas como não evidências científicas. Voltando ainda a esta cartilha para a prevenção das doenças venéreas, escrevia-se a certa altura: as comidas salgadas ou apimentadas, o café, o vinho, a aguardente, a cerveja, etc., não só agravam a blenorragia, como pela mesma razão retardam muito a sua cura. Piores consequências ainda são as excitações genitais. Evita as ereções, porque elas transformam rapidamente em complicada uma blenorragia simples. Dir-me-ão, uma vez mais, que grosseria, que prepotência de dizer qual deveria ser o comportamento das pessoas. Se isto era assim na década, desculpa-me eu estar a andar um bocadinho para trás, mas é para perceber as diferenças do que se passa nos dias que correm. E muitas vezes estas palavras da saúde a exortar a comportamentos saudáveis nem sempre eram elegantes. Já nessa altura a saúde tinha dificuldade em comunicar aquilo que eram os seus preceitos. E saltando no tempo, em 1976, num folheto da Direção-Geral da Saúde, eu tenho aqui chamado, vejam bem, serás um mal cheiroso? Escrevia-se o seguinte: serás um mal cheiroso? Só na publicidade se vê um amigo segredar ao outro que cheira mal. Mas a limpeza pessoal é importante, barata e fácil. Quando se trata de evitar problemas de pele e maus cheiros, o teu melhor amigo és tu. E então, neste mesmo folheto, parece o seu primeiro-ministro no debate a mostrar o Orçamento de Estado, mas não é de facto um folheto da Direção-Geral da Saúde, apontando nos vários locais do corpo, escreve-se assim: cabelo, lava-o pelo menos uma vez por semana. Se tiveres caspa, usa um shampoo medicinal. Nariz, não metas o dedo no nariz para não espalhares micróbios. Usa um lenço limpo todos os dias e, se possível, de papel. Ouvidos, lava-os com água, nunca escarafunches dos ouvidos. Dentes, lava-os à noite e de manhã, de preferência depois do pequeno almoço, se puderes depois de cada refeição. Axilas, lava-as todos os dias. Se transpiras muito, usa um desodorizante. Mãos, lava-as sempre depois de ires à retrete e antes de mexer na comida. Rabo, lava todos os dias, à frente e atrás. Não sei o que é lavar à frente e atrás o rabo, mas percebe-se qual é o sentido. Pés, corta ou lima as unhas a direito. Lava os pés e muda as meias ou piugas todos os dias. Lava o corpo todo, pelo menos uma vez por semana. Sorrimos um bocadinho, mas de facto este tipo de exortação a comportamentos salutogénicos não primava pela elegância. Agora, as verdades científicas são reconhecidas hoje como não evidências, são também de outro teor. Reparem, o professor Costa Sacadura, em 1937, num documento que ele designou por o aborto criminoso, falava, a propósito dos métodos contraceptivos, na mulher, os perigos da utilização dos métodos contraceptivos são ainda maiores do que nos homens, e dos homens, métodos contraceptivos, e ele refere-se explicitamente ao coito interrompido, que ele chamava coito reservado, e que muitos outros autores chamavam de fraudes conjugais.
exatamente porque eram comportamentos que não conduziam à reprodução e, portanto, eram fraude, visto que o objeto do coito era atingir-se a reprodução. Ele afirmava que na mulher os perigos são ainda maiores, porque às perturbações nervosas vêm juntar-se lesões de órgãos pélvicos, congestões uterinas e ováricas, parametrites, metrorragias, etc. E aquilo que nós percebemos que de antes, mas infelizmente ainda hoje sofremos repercussões disso mesmo, aquilo que eram verdades científicas muitas vezes não passavam de postulados ideológicos, preceitos morais e religiosos. Eu vou mais uma vez recorrer a este documento do Costa Sacadura, quando, a propósito dos métodos contraceptivos, referia que o enfraquecimento das crenças religiosas muito tem contribuído para a divulgação destas práticas imorais que, pretendendo dignificar a mulher por a tornarem senhora da gravidez voluntária, a aviltam, transformando-a num simples instrumento de prazer, apeando-a do altar em que a colocam as suas nobres funções de mãe e de esposa. Sob o ponto de vista moral, a mulher que se entrega ao prazer pelo prazer, fazendo desse meio um fim, prostitui-se, pouco importante que o faça por lucro ou por egoísmo, quer no desvio de uma mansarda, quer nas alcatifas de um palácio. Este senhor era professor da Faculdade de Medicina, foi presidente, salvo erro, da Sociedade Portuguesa de Ciências, foi diretor de uma maternidade neste país. E se isto era ciência, hoje apetece-nos dizer, vou ali e já vai. E mais, eu diria que para justificar estes preceitos morais sob a capa da cientificidade, escrevia um bocadinho mais adiante. Eu vi já escrito a frase, algures, de que nas regiões em que reina o malthusianismo, e, portanto, as práticas contraceptivas, a natureza vinga-se espalhando o cancro. Pronto, eu termino as citações, prometo, não vou falar mais sobre o passado, vou, de facto, entrar muito rapidamente naquilo que é o passado muito recente e o presente. E nós passamos dessa informação rudimentar que havia para, e também com o caminhar do conhecimento, para aquilo que começámos a chamar de educação para a saúde e que hoje chamamos de literacia em saúde. E desenvolveu-se a ideia de que quando a saúde informa e presta informações, as pessoas assimilam a informação, reformulam atitudes e mudam comportamentos. De certa forma, ainda essa é a teoria vigente. Acontece é que, aos poucos, e com a divulgação dos conhecimentos da ciência e a tentativa de fazer chegar esses conhecimentos às pessoas para elas adotarem comportamentos mais saudáveis, permitiu coisas curiosas como a adoção das próprias terminologias que a saúde usa por parte das pessoas. Eu lembro-me, na minha prática clínica, de muitas vezes as senhoras chegarem ao consultório, ao serviço de saúde, e por exemplo, dizerem-me, doutor, estou com colibacilo. O que era fantástico para designar queixas compatíveis com uma infecção urinária, como frequentemente, pois o resultado nas análises dava colibacilo, portanto as pessoas partiam do princípio que estavam com colibacilo. Isto é interessante porque revela que as pessoas começam a conhecer um bocadinho mais, mas distorce também a realidade, porque as pessoas não fazem diagnósticos. As pessoas que não são da saúde não têm mais dificuldade de fazer diagnósticos, especialmente estes são diagnósticos analíticos, análises feitas em laboratório. E depois
tem-se passado uma coisa muito interessante também, que é a apropriação dos discursos da saúde por parte de outros agentes de socialização. À medida que, e muito bem, se entendeu que a educação para a saúde é algo que não diz respeito estritamente aos médicos ou aos profissionais de saúde, e é uma competência de outras áreas de intervenção e da população em geral, necessariamente que esses saberes também podem ser divulgados por outras entidades. Depende, é da forma como se faz e do tipo de mensagem e do rigor que se apresenta nessa mensagem. Estava a pensar, por exemplo, a própria educação passou a ter, digamos que nas suas atividades, a educação para a saúde. Sob diferentes formas, não vamos discutir isto. O próprio poder autárquico passou a ter nas suas a apropriar-se para as suas competências da educação para a saúde por parte da população. Já para não falar naquilo que é a intervenção semanal do Dr. Marcos Mendes na televisão. Mas isso é um outro tipo de conversa que também não iremos ter agora. Mas, de facto, aqui o que é importante é perceber qual é a mensagem que se transmite e quem é que é o mensageiro. E se nós caminhamos e temos caminhado para a tomada de decisão centrada na população, e é um ganho, é só pensar, por exemplo, que as pessoas hoje têm a propriedade de fazer o seu testamento vital e decidir o que é que querem fazer da sua vida, algo que não existia antes. Também é verdade que esta percepção da tomada de decisão no próprio também tem confundido e enviesado aquilo que é a intervenção da saúde. Por exemplo, se calhar alguns de nós confrontamos com abordagens deste tipo. Preciso de fazer umas análises. Há alguma coisa que estou a ouvir? Está tudo bem, pode continuar, pode continuar. Está bem. Obrigada. Não, é que eu tive aqui uma mensagem em inglês e que não estava a tomar. Ora bem, a OMS considera, de facto, a literacia em saúde é um conjunto de competências cognitivas e sociais e a capacidade da pessoa para aceder, compreender e utilizar a informação por forma a promover e manter uma boa saúde. Não acha que temos enviesado isto? Isso, de facto, isto de exercer a literacia em saúde implica fazer juízos e tomar decisões, cada um de nós, no cotidiano, isso significa que tem que haver bases sólidas para que isso aconteça. É por isso que eu também faço, deixem-me fazer aqui uma crítica à própria saúde, portanto estou a ser juiz em causa própria, mas faço com toda com estratégias de comunicação, os métodos de comunicação e os próprios emissores da saúde têm sido os mais adaptados àquilo que é o mundo moderno. E às vezes ainda funcionamos muito como se tivéssemos de ser prescritivos e ter uma cartilha daquelas há décadas atrás. E por outro lado, nós temos esquecido também na saúde que aquilo que durante muito tempo, e às vezes ainda se entende como a tomada de decisão individual sobre a saúde, a maior parte das vezes esquecemos de que há dinâmicas de grupo que criam as atitudes e que geram os comportamentos. É difícil qualquer um de nós, nos nossos grupos de potência, tomar atitudes e ter comportamentos que vão fora daquilo que é o nosso meio de convivência. E aqui entra diretamente a questão das redes sociais, por exemplo. Portanto, cada vez mais nós somos mediados pelo coletivo.
e cada vez parece que temos menos capacidade de ser autogerir a nossa própria saúde. E por isso é que se pergunta, no contexto atual, que a doutora Carla já referiu, será que nós todos, as pessoas estão, de facto, em boa posição de tomar decisões em liberdade, verdadeiramente em liberdade? Isto do consentimento livre, o consentimento informado e livre, será que é mesmo assim? Será que o consentimento pode ser livre se não for corretamente informado e bem esclarecido? Ou seja, qual é as fontes de informação que nós temos? Quem é que está a emitir essa informação? Claro que há sempre recursos àquele. O amigo do meu cunhado fala com pessoas que conhecem o indivíduo, toda fonte segura que. Ou então, eu vi no Insta que está aprovado que podem tomar essa opção. Eu duvido. Ou seja, as decisões tomadas assentem, de facto, no exercício de um consentimento verdadeiramente livre e esclarecido. Muitas vezes as pessoas, ou porque já têm tanta a tempestade de informação, que as pessoas já tendem a não escrutinar verdadeiramente a credibilidade daquilo que é a informação a que têm acesso. E, portanto, as pessoas, todos nós acabamos por prescindir um bocado de ter uma perspectiva crítica sobre as coisas. Por isso, tornamos inexoravelmente mais vulneráveis à desinformação, às pós-verdades e às verdades alternativas. Podemos dar aqui os exemplos do Trump e a utilização da lexívia para matar o vírus, do Bolsonaro e dizer que é só uma gripinha e a coisa não tem problema, ou do Dr. Fernando Nobre, médico, ex-candidato à presidência da República, que se vangloria de não se vacinar contra a Covid e utilizar medicamentos que a família se tem dado muito bem com isso. Ora, regra geral, esta desinformação e as pós-verdades vão ao encontro daquilo que são os nossos medos ou que parecem vir confirmar aquilo que são as nossas expectativas. E quando essa informação vai ao arrepio disto tudo, nós temos todos, em conjunto, mais dificuldade em adotá-las. Eu não sou um conhecedor das redes sociais, não estou lá, mas sei que tem múltiplas virtudes e há factos que o mostram à sociedade, mas também constituem um terreno fértil para plantar e também para colher pseudo-certezas, representações muitas vezes assentes no tal eu acho que. E isso, se calhar, não é a voz mais avisada para nós seguirmos quando estamos a ter que tomar decisões sobre a nossa vida e a vida dos nossos. Agora, dir-me-ão, e eu, se me derem mais 5 minutos, eu gostava só de deixar aqui mais 2 ou 3 ideias. Dir-me-ão, então, mas na saúde, nas questões de saúde, bastará apenas tomar como boa aquilo que é a fonte oficial? Será que a fonte oficial, sei lá, a OMS, o CDC dos Estados Unidos ou o Centro Europeu para as doenças, a Direção-Geral da Saúde ou o Ministério da Saúde são eles os detentores das verdades absolutas e definitivas sobre aquilo que é a saúde? Não. Eu digo redondamente, não. Por várias razões. Por exemplo, nós sabemos que ao longo do tempo os discursos da própria saúde vão evoluindo à medida que se vai tomando outros conhecimentos. Por exemplo, aquilo que é verdade hoje pode, dentro de algum tempo, ser dito o contrário. Dou 2 exemplos até da minha quando eu fazia clínica, da minha realidade.
não coma peixe gordo, que é a pior coisa que pode fazer para a sua saúde. Hoje nós dizemos, coma peixe gordo, tem muitos ômegas, tem muitos radicais, é ótimo, é protetor do bom colesterol. Ou, lembro-me que dizia, as criancinhas para baixo passaram a ser deitadas de barriga para o lado e agora são deitadas de barriga para cima. Pois, onde é que está a realidade? Qual é a verdade? Não é definitiva, pois não. Mas é comunicada com base naquilo que foi o estudo e a investigação no momento em que esses preceitos foram lançados para a população. Mas isso, e, portanto, não é achismo, não é, é fruto da evolução do conhecimento. E ou nós acreditamos na evolução do conhecimento, ou nós acreditamos na evolução dos cientistas e dos práticos da saúde, então a coisa está mal. E diz, mas isso sempre houve muitos interesses por trás. Isso, às vezes, foi ao sabor não só de ideologias, mas também de interesses. Investigação credível hoje, quem faz investigação tem que fazer declaração de tem que fazer declaração de incompatibilidades. E, portanto, isso não é propriamente o que mais nos deve ocupar. Além disso, aquilo que é a produção de saberes, aquilo que os cientistas produzem, tem há escrutínio, há avaliação daquilo que é feito. Científica e tecnicamente a questão é nós sabermos como utilizar esses mecanismos. E aquilo que permite este controle entre pares, permite fazer, é tomar muito mais rigorosa, tornar muito mais rigorosa a comunicação que se produz, mais credível os serviços que se estabelecem e os cuidados que se podem assegurar. Isto é o contexto da ciência, do conhecimento e daquilo que é o desempenho dos profissionais. Outra coisa, necessariamente bem diferente, são as tomadas de decisão política, que não vamos entrar por aí agora, e outra ainda bem diferente, mas que necessariamente está ligada a isto, é a justa reivindicação dos cidadãos e das cidadãs quanto ao direito de exercerem sempre o consentimento livre e esclarecido em matéria de saúde. E isso está garantido, nomeadamente no contexto atual da pandemia. É bom não nos esquecermos que este direito não é alheio a este direito de exercício do consentimento livre e esclarecido e da cidadania. Não é alheio o facto de não ser obrigatório a tomada da vacina contra a Covid-19. Aliás, a vacina contra o Covid-19 e qualquer uma das outras vacinas. Não há obrigatoriedade. Há, é sim, uma exortação e um apelo ao exercício do consentimento.
que seja bem informado, corretamente esclarecido, e só assim é que ele pode, de facto, ser livre. Se nós não acreditarmos nisto, então resta desacreditar no tal amigo do cunhado que fala com as pessoas que conhecem o indivíduo sob fonte segura, ou então partilhar rapidamente um tweet que recebemos a dizer: provou-se que aquela criança que morreu depois de cair da varanda de um 11º andar ter-se-ia salvo se não tivesse sido vacinada contra a Covid-19. Ora, aí sim, então aí nós estaríamos todos em condições, com toda a propriedade, chamarmos os profissionais de saúde de assassinos. Pronto, eu era o que eu tinha mais ou menos para dizer, alonguei-me um bocadinho, mas estou aberto, claro, à conversa. Muito Dentro obrigada. dos condicionalismos que o Zoom nos traz. Claro. Muito obrigada, Dr. Vasco. É sempre um gosto tão grande ouvi-lo. Não, obrigado. É um gosto enorme corresponder aos seus chamamentos. Eu julgo que, tal como eu, as outras pessoas também estão certamente agradadas pela sua intervenção. Levantou questões, aguçou reflexão e espírito crítico, e agora será certamente o momento para que me possam colocar também questões, sugestões, não é? Comentários, ainda para, de alguma forma, ir engrandecendo mais este momento, enriquecendo mais este momento. E já temos aqui algumas questões que vão chegando por via direta e também para todos. Aqui uma que veio direto foi: o Moisés Campos coloca a questão: assistimos, a propósito da pandemia, a uma mistura de discursos políticos com os científicos, vezes sem conta. E quando as coisas não correm tão bem, canaliza-se as culpas para essa mesma ciência. Por que motivo não vemos mais revolta ou mais denúncia da classe científica, da classe médica? Ou será que estão ocupados e não têm tempo? Bem, eu acho que eu não posso ir além disso, não estou mandatado pela academia e pela ciência e pelos meus colegas para estar aqui a produzir um discurso muito assertivo e definitivo sobre o assunto. Mas, se calhar, tem um misto das duas coisas, que por um lado, de facto, as pessoas estão ocupadas, muito ocupadas, assoberbadas, em tentar, da melhor maneira possível, corresponder ao desafio brutal que é o que tem acontecido à pala da pandemia. E aqui há que reconhecer que jamais na história da humanidade se conseguiu responder tão rapidamente quando eu digo tão rapidamente, com a criação de vacinas, com a alocação de recursos, com a mobilização dos profissionais e a dedicação que tem sido prestada à resposta à pandemia. Portanto, há uma sobrecarga enorme que não deixa muito espaço para que haja outro tipo de manifestações. Por outro lado, de facto, o poder da sociedade nos dias que correm consegue, em muitos momentos, atabafar aquilo que é o discurso dos profissionais de saúde e dos cientistas. E quando eu digo atabafar, acaba por ser um pouco isso. Reparem, quando eu há bocado dizia que muitas vezes as pós-verdades e os factos criados e a pseudocientificidade de muitas afirmações que são feitas e rapidamente propagadas
à escala planetária, vão ao encontro daquilo que são os receios das pessoas, daquilo que as pessoas são mais sensíveis e que mais facilmente absorvem do que um discurso que é um pouco contracorrente ou que um discurso que tem por base aquilo que tradicionalmente as pessoas se habituaram a considerar como isso são eles que estão lá, mas na realidade as coisas não se passam assim. Ou que o discurso científico está sempre inquinado por outros interesses, sejam políticos, sejam económicos, etc. E, portanto, há aqui um conjunto de fatores que, tal como afirmava, se calhar impedem que seja pelo menos mais exuberante a revolta, como acho que estava a sugerir, por parte dos profissionais das áreas científicas em relação àquilo que é o discurso mediático, que também é muito alimentado por alguma comunicação social que não se pauta por critérios éticos e deontológicos que deveriam presidir àquilo que é a sua intervenção. Não sei se me expliquei ou se explanei o meu ponto de vista de uma maneira clara, mas de facto isto é um momento único e que não há ainda explicações, com certeza, muito definitivas para o que se está a passar. Aguardemos um bocadinho, que se calhar é muito tempo, para nós percebermos exatamente porquê, como eu dizia, quando as pessoas, numa fase em que as pessoas cada vez mais têm mais conhecimento, cada vez têm mais capacidade de adquirir conhecimento, porque têm melhor acesso à informação e porque são capazes de melhor metabolizar a informação que vão tendo, as coisas estão a complicar-se nesse sentido. Talvez também por incapacidade dos profissionais de saúde e das pessoas das áreas científicas serem capazes de comunicar da melhor forma aquilo que se vai sabendo e esbarra nesses tais medos e anseios por parte da população e, por outro lado, pelo facto de perdi-me, já não sei o que é que ia dizer. Vou Venham então mais ideias. avançar, obrigada. Eu penso que o companheiro Moisés ficou esclarecido, pelo menos pelo quadradinho aqui que estou a ver, disse que sim. E a companheira Manuela, também do Rotary Clube do Povo Lanhoso, coloca a seguinte questão: como combater o achismo? Maior informação na escola? É importante, mas se calhar não chega, porque nos dias que correm a escola é um dos agentes informativos e formativos. Há outros protagonistas sociais com tão grande ou temo maior poder do que a própria escola para fomentar nas pessoas opiniões e tomadas de decisão sobre as coisas. Estamos nas redes sociais, estamos no espaço mediático em geral, estamos nas famílias, estamos em outras instâncias que rapidamente são capazes de subverter aquilo que é a boa informação que a escola também pode veicular. Eu acho que nestas coisas, nestas áreas da saúde, nas diferentes áreas da saúde, colhe mais junto das pessoas aquilo que convém mais às pessoas ouvir. Aquilo que menos afronta as convicções pessoais e, se calhar, aquilo que menos exige por parte das pessoas. E volto a dizer, há algo que para mim, nos dias que correm, é impensável ser esquecido.
cada vez mais, nós temos que tentar ajudar grupos de pertença a formarem as suas próprias convicções e a criarem e recriarem as suas representações sobre os fenómenos. Se nós insistirmos apenas no pessoa a pessoa, nós teremos sempre grande dificuldade de conseguir passar algumas informações. Porque as pessoas são completamente diferentes. Há pessoas que são muito mais individualistas e conseguem. Estou a falar em individualistas, não estou a falar no sentido pejorativo, estou a dizer pessoas que conseguem por si próprias tomar decisões, mesmo que à sua volta não vejam outras pessoas a tomá-las. Mas há uma grande parte de pessoas que tomam decisões conforme os seus grupos de inserção para se sentirem confortáveis nesses grupos. E depois há as pessoas que são muito mais volúveis e flutuam muito mais nas suas tomadas de decisão de acordo com aquilo que ouvem de um lado, ouvem do outro, e, portanto, flutuam nas tomadas de decisão. Portanto, eu acho que, volto a dizer, que aqui não tenho segurança suficientemente segura, passa a redundância, para afirmar a pé juntos que é isso que a ciência diz. A aposta tem que ser diversificada. E mais do que tudo, é de facto ajudar as pessoas em grupo a tomarem as suas próprias decisões. Quando eu digo em grupo, em pequeno grupo, seja nas relações de intimidade, seja nas relações familiares, seja nas relações sociais, nas empresas, nos grupos de pertença, nos rotários, seja onde for, de forma a que as pessoas estabeleçam compromissos mútuos. E assim como, repito, nas áreas científicas há o escrutínio feito pelos pares, nós próprios também, enquanto sociedade, devemos ser muito mais exigentes uns com os outros. E muitas vezes não somos. Abdicamos de exercer direitos de cidadania, que têm a ver também com as tais fronteiras entre as liberdades individuais e as liberdades dos outros. Bem, muito obrigada. Temos aqui mais uma questão do Rotary Clube de Castelo de Paiva, o companheiro Paulo, que, para além de saudar esta iniciativa do Rotary Clube da Póvoa de Lanhoso, gostaria de saber a opinião do Dr. Vasco Prazeres, como viu a aparição de um militar no comando das operações a meio deste processo, e se não foi colocar em causa a forma do Ministério da Saúde e da DGS, se estiveram a lidar com os briefings neste processo, e pelo que se passou depois da saída do Sr. Almirante, não terá sido outro objetivo mais político? Estão a fazer-me derivar não é da minha área de conforto, também não tenho problema nenhum em assumir as minhas opiniões enquanto cidadão e, portanto, não tenho que estar a falar como um homem da saúde. Eu nestas coisas gosto sempre de voltar atrás e aos poderes simbólicos das pessoas. E no nosso país há poderes simbólicos antigos e um deles é representado pelas Forças Armadas. Ou seja, isto que está a precisar é dos militares à frente disto. Há bons antecedentes de iniciativas militares, não é? Se nós hoje vivemos no pós-25 de Abril, é bom não nos esquecermos que o 25 de Abril foi desencadeado por militares. E julgo que estaremos, pelo menos eu estou, grandemente agradecido a esse movimento. Depois
também temos ainda no nosso ideário, nas nossas representações coletivas, a ideia de que é preciso mão firme, que os militares têm, e têm rigor, mas há sempre algo, não é os militares em geral, tem que haver sempre alguém que nos diz o que é que temos que fazer e como é que temos que fazer. Íamos para o salazarismo, íamos lá atrás, não vale a pena. Agora, em termos práticos, nós sabemos, e por isso eu não me senti nada perturbado pelo facto de um militar que já pertencia à task force da vacinação, é bom não nos esquecermos disso, e que quem estava à frente da task force da vacinação, independentemente, e que é uma pessoa que eu considero muito, e que, enfim, já foi governante da área da saúde durante muitos anos, tinha um perfil diferente, nada de cariz militar para dirigir as operações, entendeu sair por razões ponderosas, e alguém que já pertencia ao grupo passou com outra postura e com uma outra maneira de estar, e muito imbuído do seu espírito militar, passou a comandar as operações. E eu não me senti nada perturbado com isso. Aliás, uns tempos antes, eu tinha visto uma reportagem daquelas reportagens do 60 Minutes, talvez que é na SIC ou na SIC Notícias que passam, que é um programa de grande audiência nos Estados Unidos e rigor, tinham entrevistado um general, salvo erro, que era, nos Estados Unidos, o responsável pela logística toda da distribuição das vacinas que ainda não tinham chegado e estavam a chegar. E aquilo era perfeitamente claro, com balizas perfeitamente determinadas, do que é que ele tinha pela frente. Era assegurar a guarda e a distribuição das vacinas por todo o território continental dos Estados Unidos e não só. Portanto, aquilo também me pareceu perfeitamente claro que assim fosse. Eu não vi nisso uma desautorização da saúde, nem vi nisso recordo só, doutora Carla, a segunda parte das considerações que eram feitas, é se isso não era... Pelo que se passou, terá tido um objetivo, um caráter mais político. É que aqui não havia volta a dar. Isto tinha que ter uma tomada de... Por isso é que eu digo, uma coisa é os saberes científicos, outra coisa é a tomada de decisão. Tanto quanto eu saiba, na altura, o senhor vice-almirante, agora almirante, embora eventualmente se possa fazer algumas considerações sobre algumas considerações que ele fez e eventualmente, para um extravasar um bocadinho, a competência ou o mandato que lhe estava atribuído, e, portanto, mas julgo muito tenue e opinou, mas não é por aí que o gato foi às filhotes, como se costuma dizer. É uma tomada de decisão política sobre a condução do processo, isso aí eu não contesto. O que se passou depois não terá tido tanto a ver com o caminho que estava traçado, foi sim a introdução de uma novidade que foi, salvo erro, a terceira dose, depois o estender ou não estender para idades mais jovens a vacinação, e isso ficou, digamos que sob a alçada da decisão técnica. E depois, é bom não nos esquecermos, que entrou também aí em força a opinião pública e os achismos da opinião pública. Uma das coisas que me tem feito algum comichão é, por exemplo, não me importo dizer isso, em termos de conhecimentos pessoais, uma família próxima
da minha, onde os pais de crianças em idade de vacinação não vacinaram as crianças porque dizem, podem dizer que é o exercício da sua autonomia de consentimento livre, informado e esclarecido, que não têm informação suficiente para tomarem a decisão de vacinar os filhos. A minha pergunta é, mas estão a fazer investigação científica? Têm contactos privilegiados em algum instituto científico que lhes permita mais informação do que a que nós já temos e já foi divulgada a propósito dos prós e dos contras da vacinação? Não. Mas com alguma altivez diz, ainda não tenho informação suficiente. Pudéssemos dizer, provavelmente está à espera que os outros todos sejam vacinados para depois dizer que se calhar já não é preciso, porque isto é uma parte, mas é apenas para dizer que entrou em força também a opinião pública, também com muito, ao princípio, e retiro aqui aquele pequeno contingente dos negacionistas e daquelas pessoas que, com megafone, dizem os disparates, que não fazem a mínima ideia do que estão a dizer e que são, pronto, negam porque negam, e todos nós sabemos que isso é assim e que isso acontece. Uma coisa é ter medo, outra coisa é negar por negar, porque se calhar nunca na vida teria outro protagonismo algumas das pessoas que apareceram na comunicação social, a não ser que andassem a correr nus pelo meio da rua. E, portanto, mesmo assim, se calhar, alguns não teriam protagonismo nenhum, porque as pessoas virariam a cara. Não mereciam sequer uma observação mais detalhada. Isso é uma parte. Agora, eu acho que eu não vejo graves movimentações políticas nessa substituição. A substituição processou-se passando a condução do processo a uma pessoa menos exuberante, menos mediática, menos opinativa, se calhar, e isso, infelizmente, nos dias que correm, é sempre confundido com fraqueza. E isso também faz um bocadinho de impressão. Eu aproveitava essa abordagem que teve sobre a vacinação dos mais jovens, não é? De não haver, de dizerem que ainda não há que ainda não há base científica suficiente. Eu aproveitava isso para falar, porque eu tenho um filho e uma filha na idade em que tive que decidir na altura se levava ou não à vacina. E de facto nós ouvimos de todos os lados muita coisa e ficámos de alguma forma indecisos. E a minha decisão e a do pai foi, desde que ela nasceu, que a pediatra foi dizendo para tomar, agora toma esta vacina, o rotavírus, a hepatite, esta e aquela. E eu na altura, nem eu nem o pai, quisemos saber se já tinha sido provada, se já havia base científica ou não para essa vacina. E porquê fazê-lo agora, neste momento, para o Covid. No entanto, isto, eu acredito e gostava de saber a sua opinião, se não estará também por trás disto os grandes poderes económicos das farmacêuticas, principalmente daquelas que não conseguiram ter uma vacina no mercado. Enquanto forças contra? Sim, forças contra, sim. Repare, jogos de poder e contra-poder, tendo por trás interesses económicos, sempre existiram e sempre vão continuar a existir. Pessoas que se vendem também sempre existirão. Agora, eu acho que há factos que são incontornáveis. Primeiro, volto a dizer, jamais na história da humanidade se investiu como se investiu agora para se perceber o que é que funciona e o que é que não funciona em tão curto espaço de tempo. E esse é um dos argumentos que muitas vezes as pessoas invocam. Eu até o percebo. Outras vacinas do Programa Nacional de Vacinação têm décadas de experiência, claro. Mas os investimentos feitos quando elas foram lançadas
e depois da monitorização, se calhar, não são superiores ao investimento brutal que se fez por todo o mundo, repentinamente, para se conseguir, com a tecnologia evoluidíssima que hoje temos e que não havia quando essas vacinas foram criadas, para se perceber rapidamente o que funciona e o que não funciona, qual é a margem de segurança, quais são os riscos, quais são os benefícios. Portanto, eu não hesito em relação a acreditar naquilo que é divulgado como boas práticas. Eu não devido, não é cegamente, não é criticamente, é exatamente com base naquilo que eu tenho lido, porque algumas coisas eu se calhar sou capaz de entender, outras não entendo, mas com base naquilo que são os prós e os contras afirmados por conjuntos de cientistas e de sábios e experts nas diferentes matérias, eu acredito e não tenho dúvidas. Porque reparem, fazendo um bocado o paralelismo com, isto a propósito da indústria farmacêutica, das grandes multinacionais, do medicamento, etc., e das vacinas, fazendo um paralelismo, por exemplo, com as grandes indústrias da área alimentar, as grandes empresas da área alimentar, sei lá, só pensar na Coca-Cola, McDonald's, etc. Eu acho que se há produtos estudados à exaustão e investimentos em segurança brutais feitos, é nestas áreas. Imaginemos o que é, de repente, perceber-se que nos hambúrgueres do McDonald's há um produto que é tóxico ou que houve um lote de hambúrgueres que estavam contaminados. O que é que acontece a estas empresas? É um rombo brutal. E, portanto, são os primeiros a ter interesse em preservar a segurança daquilo que é feito. Reparem, por exemplo, e aí sim, jogos contra algumas das empresas da indústria farmacêutica. O jogo entre segurança da vacina da Pfizer com a vacina da AstraZeneca, com os jogos de informação que foram aparecendo pelo caminho. E estávamos a falar de gotas de água no oceano em relação a reações adversas. Mas os jogos de poder que foram lançados aí foram brutais. Já com experiência de um ano e tal, de milhões e milhões de vacinas administradas, já alguém conseguiu demonstrar que da AstraZeneca não presta e que a da Pfizer é que é boa? Não. Não, há uma margem de segurança tão grande que dificilmente se consegue. É um bocado aquilo que há largas décadas atrás, a propaganda, por exemplo, anti-pílula contraceptiva. Não. A pílula contraceptiva aumenta muito o risco de fenómenos de trombose e embolias nas mulheres. Porque há estudos que demonstram que, dependendo da marca da pílula, duas mulheres em cada, são números hipotéticos, 2 mulheres em cada 500 mil que tomam a pílula A têm risco de ter um fenómeno tromboembólico. E esse risco é metade do risco das que tomam a pílula B, porque aí o risco é de 4 em 100 mil. O que é 4 em 100 mil? O que é a nossa vida quando atravessamos a rua? Qual é o risco de levarmos
uma panada. Nós temos que ser criteriosos naquilo que tornamos como um discurso absoluto sobre o é bom e o é mau, faz bem e faz mal. Eu percebo que não sejamos acríticos, nem devemos ser acríticos naquilo que fazemos, mas aquilo que a doutora Carla estava a dizer é qualquer coisa que vale a pena também ser invocado quando confrontamos as pessoas. Mas até aqui nunca... eu não acredito, por exemplo, eu não acredito nisto, eu não acredito na ciência. Eles estão todos enganados. Mas são os mesmos que se calhar... São as mesmas pessoas que se calhar cuidaram da mãe, cuidaram da própria pessoa durante décadas e que são os tais tenebrosos que estão a mentir e que agora são assassinos, são chamados de assassinos. Eu tenho alguma dificuldade em entender este manicaísmo na posição das pessoas, mas pronto. Nós temos aqui mais três questões e uma que é um pouco uma reflexão, uma provocação aqui por parte da companheira Manuela. Vou só lê-la e depois passo para as questões, está bem? A companheira Manuela diz: se a vacina não estivesse devidamente testada, algum governo ou farmacêutico aconselharia a vacinação. A ignorância é atrevida. Aqui Silva diz-me: o achismo é instalado na sociedade em todas as áreas. A educação deverá assumir um papel maior do ponto de vista de colocar em evidência a componente científica das realidades sociais. Passo também para a seguinte, que é: pode a pandemia ser uma oportunidade para o futuro? Acredita que a Omicron pode acelerar o fim da pandemia? Olha, eu começo pela última. Se eu neste caso acreditasse, eu estava a entrar no domínio do achismo e da esperança. Ou seja, eu ao encontro daquilo que todos nós desejávamos. Eu sinceramente não sei. Tem havido recentemente discursos que vão ao encontro dessa ideia, mas eu nesta altura da vida lembro sempre daquela frase que diz que quando nós pensamos que já temos resposta para as grandes perguntas, vem a vida e muda-nos as perguntas. E aqui há qualquer coisa de semelhante. Há uns meses atrás, e não há muitos, há uns 3 meses atrás, também achávamos que 90% da população vacinada está feito. Daqui para a frente não temos problemas. Depois apareceu o Omicron. Portanto, é possível que, tendencialmente, e com a rapidez com que este vírus se propaga, que mesmo sem ser esse o objetivo que se procurou atingir com a própria vacinação, mas com a rapidez com que o vírus se propaga e com os índices de vacinação, de facto, muito bons que nós temos, com o final do inverno, chega a uma situação em que não desaparece o vírus, mas circula como circulam outros. E, portanto, não há não só a pressão sobre os serviços de saúde, nem a pressão sobre a própria sociedade e as angústias da própria sociedade. Se, de facto, não aparecer outra variante ou uma mutação do vírus que seja mais grave e que fuja ao controle que nós temos estabelecido. Portanto, é possível que sim. Em relação ao papel Educação. da educação, a educação tem um papel fulcral nisto, mas volto a dizer, a educação tem tido ao longo dos anos um papel fulcral, e ainda bem, porque cada vez temos mais acesso à educação, um papel fulcral, em tornar-se um veículo não só de informação, mas deseja-se um veículo de reflexão a propósito da informação a que se tem acesso. O que eu gostava de ver é que fosse criado na escola, de facto, um processo muito mais
participativo de reflexão, de modo a, como eu disse, em grupo, se fossem criando representações sobre fenómenos. Por exemplo, eu acho que isso está a ser conseguido, acho, aqui está o acho, não sou capaz de demonstrar, mas é a minha convicção de que isso está a ser conseguido, por exemplo, a nível escolar, no que diz respeito à ecologia, à defesa do ambiente, etc. Cada vez me confronto mais com crianças, com miúdos e com jovens que são eles próprios fator, ou procuram ser fator de mudança das práticas familiares no sentido de haver maior preservação do ambiente. Agora, como em tudo na vida, isto são processos geracionais e de mudanças que são graduais. Quando este tipo de mudanças de atitudes parecem ser rápidas demais, regra geral, há mudança à superfície, mas quando se quebra o gelo da superfície ou a camada, a patine da superfície, depois na profundidade, volta a vir à superfície convicções antigas. Portanto, isso são processos muito lentos. Penso que respondeu, que se pronunciou às questões colocadas. A companheira Fátima Moreira se calhar estaria a aguardar por uma resposta que a Omicron poderia ser o princípio do fim, ainda não será. Eu tenho uma última questão, não sei se me permite colocar, estamos em cima do tempo, mas posso colocá-la, Dr. Vasco? Sim, então, claro, sim. Eu não digo que não seja, oxalá que seja. Eu sou... É um achismo, seria um achismo dizer que sim, não é? Carlos Silva pergunta: por que motivo o discurso científico médico é tão divergente entre os seus pares? Segue a linha da sua apresentação, isto é, tudo é recente e cheio de muita ignorância, ao mesmo tempo que a sociedade faz uma enorme pressão para obter respostas. Acha que o problema é uma falta de confiança generalizada ou na força da informação e contra-informação? Em relação à área médica, à área da saúde, eu acho que há aqui, de facto, dois fatores que podem contribuir para essa desincronia, muitas vezes, que surge. Uma tem a ver com algo que é incontornável e inevitável, mas que por si só não é um mal. Eu acho que é uma riqueza quando as pessoas conseguem estabelecer consensos. É exatamente a diversidade de opiniões que existem em relação às projeções, em relação à forma de evolução, em relação aos comportamentos sociais a tomar, mas há coisas que são denominadores comuns e que são bases sólidas para nós continuarmos. E que vêm de trás. Quando naquela cartilha, na cartilha de sanidade, no modo de emprego, ou no uso quando se refere no uso desta cartilha, que desculpe lá, se todos executarem estas regras, a saúde pública melhorará e com isso se aumenta a riqueza. Com fundada razão se diz que a sanidade representa o maior valor e ventura do povo. Quando em torno deste valor, saúde, seja lá o que isso for, e se calhar também os entendimentos são vários em relação à saúde, e que exatamente por ser uma realidade multifacetada é difícil defini-la de uma forma absoluta. Mas quanto mais em torno desse objetivo as diferentes correntes de opinião se conseguirem organizar, estabelecer consensos e partir de denominadores comuns, eu acho que maior é a probabilidade de termos respostas efetivas. Porquê é que há esta diversidade de opiniões? Porque os pontos de partida da própria investigação e dos próprios cálculos, se quiser, são diferentes. Porque
obedecem a metodologias de trabalho diferentes e, por via disso, chegam a conclusões que não são completamente sobreponíveis. Mas isso em si mesmo não é um erro. E era impossível ser de outra maneira com a curta vida deste fenómeno. Tem que se partir de realidades diferentes, realidades populacionais, meios e uma outra coisa que eu não falei aqui, mas que também é incontornável. Toda a investigação e todo o conhecimento tem um suporte cultural por trás. Há uma frase que eu de vez em quando vou buscar de uma bióloga que depois se tornou cientista social, Anne Faust Sterling, e que eu muitas vezes invoco, que é esta. Ler a natureza, e no fundo é isso que estamos a fazer quando estamos a estudar o vírus e o comportamento do vírus e a pandemia. Ler a natureza é sempre um ato sociocultural. Não há, no limite, não há ciência isenta. Tem que haver ciência que reconhece as suas limitações, percebe o ponto de onde partiu para o estudo e é capaz de pôr isso em cima da mesa e estar disponível para confrontar diferentes correntes de opinião. Portanto, é natural que não haja um discurso único da saúde sobre factos que são recentes e que são de conhecimento recente e os quais nós ainda estamos a estudar. Não admira por isso que se calhar haja flutuações na condição política do processo à medida que se vai sabendo umas coisas e outras vão ficando um bocadinho para trás. E depois há o problema, esse sim, da estrondosa dificuldade que nós hoje ainda temos de ser capaz de transmitir ciência, de ser emissor dos conhecimentos científicos, nomeadamente da saúde. Entre outros fatores, também não posso deixar de realçar aqui, do tal poder simbólico de que estamos investidos e do qual às vezes é difícil abdicar. Nós é que temos o conhecimento, vocês façam o que nós dizemos. E isso às vezes é capaz de gerar contrapoderes, nomeadamente com o peso que hoje tem a comunicação e as redes sociais, etc. Portanto, há aqui sincronização e alguma falta de sintonia que se calhar vai continuar sempre a ser assim. É preciso, de facto, como estavam a dizer, desenvolver nas pessoas espírito crítico para saber onde é que querem ir, fundamentar a sua tomada de atitudes ou o reforço das suas atitudes e a tomada de determinados comportamentos. E, portanto, nós não podemos fazer mais do que isso, é ajudar as pessoas a desenvolverem espírito crítico sobre aquilo que são as diferentes fontes de informação. Agora, não me peçam, é para pôr em debate público aquilo que são os saberes e aquilo que são os dizeres das redes sociais, porque isso aí, de certeza absoluta, só aumenta a confusão das pessoas. Muito obrigada. Aqui no chat não tenho mais questões. É interessante perceber que fomos poucas pessoas, mas criou-se aqui um debate até longo, bastante interessante e profícuo, me parece a mim. Dr. Vasco, se me dá a autorização, se me permite, termino aqui este webinar. Quem autoriza é a doutora Carla. Não, o nosso convidado também peço a sua permissão, pode querer dizer mais alguma coisa, embora já lhe tiramos tanto tempo. Não, é um gosto estar aqui a conversar convosco. Não, Obrigada. acho que não tenho assim, neste momento, nada que se ofereça dizer mais, a não ser que, de facto, é um gosto colaborar consigo e colaborar convosco.
de facto aquilo que eu acho que há a fazer é ajudar as pessoas a gerir o melhor possível a informação que vão tendo e a desenvolver em conjunto espírito crítico, porque o espírito crítico desenvolvido individualmente, ou o somatório do desenvolvimento do espírito crítico de cada um a funcionar só para si próprio, e eventualmente só para aqueles que lhe são mais próximos, dificilmente nós conseguiremos encontrar, digamos que um rumo bem definido para aquilo que são os nossos comportamentos em saúde. Eu acho que há aqui, de facto, aqui sim há uma guerra de poderes, e que não vai ter vencedores nem vencidos, e se calhar como em tantas outras coisas, como alguns dos males desse mundo que agora parece estarem próximos de nós na Europa, têm que ser resolvidos, que não é pela via da força, é pela via do diálogo e da diplomacia. Acho que não há outra forma de dar a volta a isto. E o máximo que eu posso dizer agora é: protejam-se, utilizem máscara, lavem as mãozinhas. Esses são aqueles denominadores que nós neste momento podemos invocar e, além disso, ajudem os outros também a serem mais criteriosos nas escolhas, alguns mais criteriosos nas escolhas que fazem quanto às suas fontes de informação. Acho que é isso que eu posso dizer. Estamos todos muito à mercê daquilo que nos vai chegando de vários lados, não é? Várias fontes. Bem, muito obrigada, e não demorando mais, as pessoas também que nos têm acompanhado, que manifestaram interesse em estar neste evento, que participaram, estiveram atentos. Agradeço a todos o vosso interesse, em nome do Rotary Clube da Póvoa de Lanhoso, e agradeço muito particularmente a presença e a participação do Dr. Vasco Prazeres. É sempre um gosto, nunca desilude. Muito obrigada em nome do Rotary Clube da Póvoa de Lanhoso. Assim sendo, boa noite a todos, e contamos convosco no próximo webinar, no próximo mês. Muito obrigada e bom descanso. Obrigado e cumprimentos a todos. Obrigada. Obrigado.